Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a nossa semana. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga, taróloga, criadora aqui do canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Quem está aqui sempre comigo, uma ótima semana desde já. Um grande abraço, um bom ano novo astrológico para todo mundo. Que a Dona Lua seja muito bondosa e derrame as bênçãos, né? E também traga as lições, né? Os desafios. E assim será para todos, né? Então, mas que a gente possa receber isso de bom coração, sem medo, tranquilo, alegre, feliz, corajoso, do jeito que a lua nova de Áries deseja, não é mesmo? E se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever se você gostar desse vídeo e de outros que eu tenho aqui também, tá bom? Curte, comenta, compartilha, tudo isso fortalece o canal. Sempre agradecendo aos 13 mil inscritos e também para que as pessoas, até os que estão inscritos, acabem participando mais também, porque às vezes acaba também ficando, é tanta demanda, né, que às vezes acaba ficando lá no esquecimento. Então, às vezes a gente precisa dar esse up para o YouTube dar uma lembrada aí para todo mundo. Bom, gente, vamos lá, né? Semaninha aqui hoje, amanhecendo o dia, 6 da manhã, estou aqui fazendo esse vídeo. Como sempre, geralmente é nesse horário, 5h30, 6 horas, já estou aqui fazendo vídeo. Que o equinócio de outono inicia, não é? Fiz aqui, compartilhei aí um ritualzinho, mas que a intenção seja de coração para todos, fazendo algo ou não, que a gente possa ter esse momento, né? Que hoje a lua está balsâmica, o último dia de lua minguante, amanhã a lua fica nova, então Dona Lua entra, assume o seu reinado na fase minguante, balsâmica, que é uma fase da lua negra, onde a lua já quase não existe mais, né? Ela escolheu essa fase para entrar aí no seu movimento e é uma fase que, se a gente olhar simbolicamente, fala de desapego, fala da gente relaxar, aproveita a viagem. Sabe aquele momento que entrou no avião, aperta o cinto e aí você escolhe o seu entretenimento e vai, não tem muito o que fazer, né? A lua em peixes ali, nesta fase, ela amarra um pouco os nossos pés, né? Onde a gente tem que simplesmente juntá-los, porque não dá para colocar um para lá para cá, no máximo a gente pode cruzar, sentar em cima da perna, né? Fazer alguns movimentos flexíveis ali dentro do possível, mas ela não dá muito espaço. Interessante a gente perceber isso, né? Mas isso não será o ano todo. Por quê? Porque Dona Lua vive de fases, não é mesmo? Então a gente não precisa ficar desesperado achando que a gente vai virar um ano inteiro assim, nessa lua, que não sei se você sentiu, eu acho que sim, a maioria das pessoas sentiram isso, que foi uma lua que exigiu, pelo menos os últimos 4 dias, um certo descanso, um certo pisado no freio, um equilíbrio, porque até a energia, ó, minha voz voltou, eu fiquei quietinha aí ontem, mais ou menos, mas eu tava ficando até sem voz. Então, para todo mundo, algum desgaste energético que entrou, somatizou aí no físico. Se você passou em branco essa lua minguante, se passou assim zero, bem pra caramba, no auge, no pula-pula, parabéns. Pode ser que essa lua nova então também dê alguma coisa, né? Mas vamos ver, tomara que não. Mas é isso, pessoal. Vamos entendendo esse lado simbólico de como ela entra, né? E isso, só para finalizar o gancho, fala um pouco assim que ela está no comando, né? Por quê? Porque a lua minguante, principalmente a balsâmica, ela rege muito, ela se conecta com o nosso coronário, pegando já um pouco do básico. Lembrando que Lilith está em Leão. Lilith também é um dormitório, ótimo, é um território de Lua, tá? Lilith e nodos, territórios de Lua. Então, Lua vai mexer aonde? Com os nodos, que por enquanto ainda está em Touro e Escorpião, portanto ela ainda também pega um pouco ali, trabalha em conjunto com Vênus, que está em Touro, e Urano sempre ali, né? Mas depois ela vai entrar os nodos vão entrar em Áries, Libra, tá? Mas até setembro Lilith fica em Leão. Depois também ela vai pegar ali Virgem,
Enfim, vamos falando, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E esse ano, pessoal, tem muitas... essa semana tem muitas coisitas, porque amanhã lua nova de Áries, né? Hoje o Sol já entra em Áries, olha que interessante. Hoje o Sol já entra em Áries, neste horário ainda ele está no grau 29 de Peixes, mas mais para o fim do dia vai entrar em Áries. Mercúrio já está em Áries, Júpiter e Quirón em Áries. E aí amanhã a Lua entra em Áries, então a gente vai ter 5 pontos neste querido signo, né? Haja pulsão de fogo para uma transformação, para esse renascer, para a gente ter coragem, para a gente realmente pegar o foco e ir, né? Então a máxima dessa semana é a escolha consciente. Por quê? Porque nesta lua nova ainda Marte está em Gêmeos, porém no dia 24, deixa eu ver se é isso mesmo, Marte entra em Câncer. Então olha a potência que Marte ganha, né, em Gêmeos. Mercúrio está em Áries, né? Para a gente tomar uma decisão, um foco e ir, né? Mas como Marte vai entrar em Câncer, como? Com equilíbrio, com flexibilidade, com potência de acolhimento, principalmente o autoacolhimento, a autocompaixão, para a gente conseguir manifestar e renovar de dentro para fora. Então, uma semana bem alquímica, onde a gente tem uma renovação da vida, uma abertura para as novas influências de dentro para fora, mas se a gente não estiver no equilíbrio e nessa conexão com o universo, principalmente o nosso universo interior, certo? Nosso sentir interno, não ficar numa competição e numa comparação do que está acontecendo fora, mas entrar nesse outono interior, né? Onde o que precisa deixar ir, deixar adubar, deixar fertilizar para renascer, né? Então, sem pressa, pessoal. É uma semana que a gente não precisa ter pressa para nada. Ficou na pressa, vai ser ruim. Além disso tudo, a cereja do bolo essa semana é o quê? Plutão entrando em Aquário dia 22, na quarta-feira. E Plutão, na quarta-feira, dia 22, e na sexta, Marte entrando em Câncer, eles estão sempre conectados, olha que interessante. Um sai do signo de ar e entra no signo de água, e um sai do signo de terra e entra no signo de ar. Então, a gente vai ter uma semana que Peixes ainda está muito forte, né? Uma vez que Plutão entra em Aquário, Urano ganha força em Touro, muita força. E é isso que o negócio vai pegar, porque uma vez que Plutão entra em Aquário e Urano está em Touro, a gente ainda vai ter muita coisa. Plutão vai só mostrando, gente. Ele só vai mostrando o masculino ferido de todo mundo, principalmente dos homens. Está acontecendo uma coisa bizarra que já está vindo à tona aí. Ele nem entrou ainda, ele só estava no 29 de Capricórnio. E eu não sei se vocês estão atentos ou sabendo, às vezes é bom nem saber, mas tem umas coisas bizarras acontecendo com o mundo masculino, com relação ao feminino ainda, de tentar no último segundo da história, porque isso sempre aconteceu, mas agora está sendo revelado, né? Todo o absurdo desse sistema patriarcal falido em que nós estamos vivendo e que ele está declinando como um império de Roma declinou. Este lugar também está declinando para uma equinamidade existe, né? Para um equilíbrio harmônico das energias masculino e feminino, porque a gente não está mais no momento do mundo, essa transição planetária, gente, eu vou falar sobre isso depois, mas aqui fica o começo. Não é sobre integração das sombras, isso já foi. Na era de Peixes, a gente já precisou integrar sombras. Se você não integrou suas sombras, ela vai te comer, engolir viva. Essa Lilith em Leão vai te engolir. Mas, claro que ainda dá tempo. Sempre há tempo. Mas agora, essa transição está falando do equilíbrio e da fusão e da integração de feminino com masculino em todos os seres. Não é mais sobre integração de sombras. A integração de sombras foi, claro, ainda vai voltar, porque Plutão vai voltar para Capricórnio, ainda a gente vai ter essa colher de chá, mas ano que vem, chancela isso, tá?
chancela isso. Mas como Dona Lua já vem e já vai dando porque ano que vem é no Vênus, se eu não me engano. Aí o bicho vai pegar mais ainda. É Vênus, não? Gente, eu nem sei, é tanta coisa na minha cabeça, mas eu vou falar sobre isso, tá? E vamos focar agora. Então, uma semana de calma, de adaptação, de sentir, mas sempre com foco, tá, pessoal? É uma semana profunda, onde as nossas caixinhas de Pandora vão começar a vir à tona para uma reflexão, porque a integração dos nossos energias masculino e feminino tão forte. Vai ter algum derramamento, então algumas coisas finalizam mesmo, vão embora, vem à tona, escapa, pode ter algum prejuízo. O que é esse derramamento? Urano em Touro, Plutão em Aquário, pode ter algum prejuízo, sim. Então, algum cano da tua Marte vai entrar em Câncer, então alguma coisa pode quebrar, você tem um gasto extra, bibibi, bababó, ai, nossa, que chato, que isso aconteceu? Isso vem à tona, né? Você provavelmente manifestou isso, seja no físico, seja no carro, seja na casa, seja em alguma questão familiar, parentes, vai ser manifestado para que se veja onde que está o furo para ser arrumado, né? Onde está o buraco energético na sua vida, tá bom? Para você ter mais disposição e perceber onde que você precisa, ó, encontrar o equilíbrio, encontrar o ponto de saúde na sua vida. Arianos, essa é a sua semana, Arianos. Vamos falar com vocês agora, ó. Arianos, semana de amor, tá? Eu vejo que tem amor na sua semana. Vou pegar o seu mapinha aqui, se eu achar ele. Achei. É uma semana que você tende a ter uma conexão com as outras pessoas. Até aí tudo bem, né, Ariano? Que você não pode ficar na loucura e na loucura assim só do trabalho, só no materialismo. Se você ficar nesse lugar, meio na superfície das coisas e não tiver coragem para aprofundar, principalmente dentro de si mesmo, aí a semana pode ser mais intensa. E justamente por essa superficialidade, você só pensando em trabalho, só pensando em dinheiro, só pensando nisso, aí você pode inclusive ter um prejuízozinho sim, tá? Porque esse materialismo muito excessivo vai ser nocivo para você. Mas, se você tiver coragem de organizar as coisas profundamente, de ter essa receptividade com relação às pessoas, né? E se acolher, principalmente isso, né? Você vai ter vitórias, curas aí que você está esperando, né? Pode ser cura física, pode ser uma cura até material, profissional, tá, Ariano? Então, uma semana muito boa para você, mas para você não ficar apegado excessivamente à matéria. Foca nas coisas essenciais, tá certo? Taurinos, queridos taurinos, uma semana onde você precisa ter bastante cuidado. Então, já para os taurinos é uma semana já mais tensa, onde pode ter alguns conflitos e questões. Deixa eu tomar um café, gente, tô ficando com a voz ruim de novo, ó. Tomar muito cuidado para não embarcar nas más notícias, que você pode ficar muito preocupada, ou muito psico, né, nas coisas que não estão funcionando, ou justamente o contrário, oposto total, ficar numa good vibes mais tóxica, tipo, ai, tá tudo bem, ficar num mundo meio paralelo e você não perceber o perigo, e aí cai no buraco. Então, o equilíbrio taurino, nem muito mundo poliana, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom, né? Nem muito, tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim, tá bom? Se você puder ficar nesse equilíbrio, prestando atenção nas coisas que realmente, né, atento às suas intuições, aí a semana ela vai mais fácil, mais tranquila. Cuidado com o impulso, fazer as coisas sem pensar. Tá? É muito importante refletir. Tem que ter uma compreensão do seu lado espiritual, desse lado intuitivo, mas também não se desprender totalmente da matéria e nem totalmente do foco, dos objetivos, da organização, certo, Taurino? Quanto mais você conseguir defender o seu espaço, né? Isso para o Taurino é fácil, colocar limite e tal, mas também não ficar num territorialismo ferrenho de brigas, tá? Impõe o seu espaço com amorosidade e se cuide. Isso vai ser essencial também. Geminianos é o seguinte.
É o seguinte, menina, é uma semana boa para trabalho, para organização, para troca, para conversa, até para fazer contratos, coisas aí. Mas você precisa ter bastante autoconfiança em você e tranquilidade, leveza, porque se você ficar na instabilidade nervosa, na raiva ou num controle excessivo, aí você vai ficar, aí vai ser ruim. Aí, em vez de você ter um avanço, né, uma expressão madura, as pessoas se confiando também em você, porque essa confiança ela vem de dentro para fora e você conseguindo fazer boas parcerias, boas trocas, enfim, estando bem aí com todo mundo, vai ser ruim, porque aí você vai ficar agressivo, tóxico, vai mostrar sua mediocridade, assim, você vai ficar inquieto e inseguro. Aí se você ficar assim, vai ser ruim, né? Então, tente trazer para a sua semana as relações positivas, as pessoas com quem você realmente quer trocar. Uma semana de lua nova, então coloca foco naquilo que você quer construir e fazer crescer, tá bom? Porque Marte está no teu signo, tudo isso vai trazer uma potência muito boa para você, mas você precisa ter esse foco, essa escolha. Cancerianos, olha, semana de calma, diminuição do impulso, também precisa ter uma certa regulação da sua escolha, tá? Os pensamentos estão muito intensos, mas você precisa se inspirar naquilo que realmente te faz bem, que te eleva. Cuidado com dissipar muitas coisas, ficar querendo tudo ou ficar indeciso, ficar jogando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, pronto, aí você vai ficar meio já sem energia. Vai diminuir muito o impulso, aí vai ficar recolhido. E não é a intenção da sua semana. É uma semana que os seus projetos precisam ganhar corpo, mas você precisa ter o foco, senão você vai dispersar, né? E aí o movimento que você poderia ganhar, você não vai ganhar. Você vai vai puxar o breque, não vai ser nem freio, vai ser o breque direto e as coisas não vão ser muito bem. E aí você vai ficar focando aonde? Nas crenças negativas, na escassez. Então, pelo amor de Deus, não fica focando nisso, tá? Tenta fazer um outro movimento. Leoninos, semana que você tem muita força de realização. É uma semana próspera, mas você precisa sair do medo ou da hipocrisia no sentido de ficar falando coisas que você não faz ou ficar fazendo parcerias que não tem mais nada a ver, né? Ficar nesse confetinho, nessa superficialidade, tá? Tenta focar nas boas oportunidades que estão vindo para você e que a vida já está mostrando. E esquece o que não está indo bem ou que não tem mais nada a ver, tá? É uma semana que você também não pode deixar a desorganização crescer, leonino. Mantenha o foco na ordem. E a ordem também tem a ver com a ordem das suas finanças. Não desequilibra isso, porque senão você fica bagunçado, né? E, né? Você não relaxa, você precisa imaginar, você precisa trazer sua criatividade, certo? Se você estiver muito tenso e preocupado com outras coisas, vai ser ruim. Então tenta pegar esses primeiros dias da semana para se organizar, para deixar tudo fluir, para você conseguir relaxar o restinho da semana, porque vem coisa boa para você, tá bom? Virginianos, olha, é uma semana que você precisa ter bastante entendimento daquilo que já não dá mais certo e daquilo que você tem que colocar em prática de novo, tá? Isso é muito essencial. Então, reflita bem antes de você agir. Não se deixe levar pelas ilusões. Às vezes adoro uma ilusão. Tem uma semana que corta muitas ilusões e coloca você de volta, pezinho na terra, tá? Então, cuidado também com uma necessidade de querer insistir nas crenças, nos dogmas, nos seus fanatismos, virginiano. É uma semana que você precisa buscar o seu crescimento e a sua prosperidade, mas para isso tem que estar com o pezinho no chão e cortar definitivamente na sua vida pessoas, situações, ideias que não tem mais nada a ver, tá? Para você manter a sua vontade, foca nos seus desejos conscientes, né? Que aí você vai ter vontade e determinação para avançar nos seus projetos, sejam eles quais forem, tá?
Cuidado que você pode ter um mal-estar também essa semana, então pode ser necessário cuidar da sua saúde, né? Colocar foco mesmo naquilo que precisa ser cuidado e não esqueça a sua flexibilidade, tá bom? Librianos, olha, muito amor no seu coração, você vai estar mais sensível, você vai estar com um poder altruísta grande, protetor grande, então a família está bem potencializada, os amigos, né? Só que cuidado com o extremo, você querer fazer tudo para todo mundo e carregar pesos extras aí nas suas costinhas e isso vai pesar. Isso, aí no fim da semana você vai estar arriado. É uma semana que tem mudanças, novidades e movimentos chegando, mas que você também vai ter que fazer meio que uma seleção. Porque se você começar a achar todas as novidades ótimas e começar a se colocar em todos os lugares, né, se comprometer com várias coisas ao mesmo tempo, você realmente vai ficar cansadinho e não vai dar conta de tudo. As relações amorosas também estão muito potencializadas. Então, se você está solteiro, cuidado também com aquela tendência a achar que tudo que reluz é ouro, né? Já na hora de você dominar esse seu magnetismo e colocar foco nisso, porque nem tudo, imã atrai o outro oposto. Tá, geralmente libriano é imã, mas imã também atrai um monte de merda. Já viu aquele imã que vem um monte de coisa que tá grudada? É grampo, é isso, é aquilo outro, aí você olha, aquilo não faz sentido? Às vezes o libriano é isso, é um monte de coisa grudada em você que não faz sentido. E esse magnetismo está descontrolado, querido. Vamos controlar isso. O negócio também, magnetizar tudo também não é bom. Entendeu? Bom, já falei bastante, então foca nisso, tá na hora de vocês se cuidarem, se vocês se olharem profundamente, tá? Escorpianos, queridos escorpianos. É escorpiano mesmo, gente? É, né? É. Escorpianos. Tô lembrando para ver se eu não pulei ninguém. Escorpianos, quanto mais vocês manterem a visão expandida, a mente aberta, melhor. Agora, se você tiver uma mente cartesiana, dogmática, fanática, onde você não aceita contraponto, outro lado, ainda tá muito fechado, aí você pode ter uma semana de brigas, ou de brigas internas, onde você começa a se sabotar inconscientemente. E aí aquilo que poderia ser maravilhoso vira um fracasso. Quer dizer que é uma semana que você tem que colocar muita atenção. Plutão está entrando aonde, queridos escorpianos? Em Aquário. Aquário fala sobre o quê? Abertura, expansão, liberdade. E quando ele entra em Aquário, ele começa a trazer para os escorpianos, porque ele é seu regente e a semana ele está muito potente. Ele vai falar assim, ó, compreenda, escorpiano, de uma vez por todas, que o seu radicalismo não vai te levar a lugar nenhum. Não é por aí. Que você vai se aprofundar muito fortemente essa semana num estudo, numa reflexão, porque você está com vontade de reagir, de vencer, mas você vai perceber que tem um peso aí. E esse peso pode ser extremamente mental, crenças negativas, ideias preconcebidas, né? Falsos julgamentos, onde você criou uma ideia e ficou viajando naquela ideia. Então essa bolha mental tá ruim, né? Tá trazendo miasma, tá trazendo peso. Então dores de cabeça, cansaço, enfim, dúvidas, suspeitas, né? Nossa, tô suspeitando que aquela pessoa tá me traindo e nananã, ele é do mal. Então essas suspeitas, esse medo, essa coisa, essa névoa, tá na hora de você quebrar isso. Então pode vir aí uma força para você de evolução, para você cortar tudo que tá parado, tudo que tá ruim, negativo para fluir, tá bom? Para você ter uma estabilidade sim, mas fluida, que às vezes a estabilidade é uma falsa evolução. Ai, tá tudo bem na minha vida, tá tudo tranquilo. É uma semana de movimento, sei que tudo parado não é bom. Sagitários, queridos Sagitários, olha, semana de você reconectar com aquilo que você gostaria de ser, ou de ter, de viver. Então é uma semana meio retorno ao passado.
Porém, contudo, ao mesmo tempo, também pode ser uma semana onde você tem que resolver coisas passadas, pendentes. E também isso tem a ver com relacionamentos. Pode ser que você tenha que ter umas pontas soltas aí em alguma relação, amizade, até casamento, amigos, filhos, enfim. Então, você tem uma clareza maior das coisas, você consegue perceber melhor as suas próprias emoções e ir lá e conversar, dizer, né? Pôr as claras as coisas. Se você ficar com medo ou ficar receoso de dar o primeiro passo, aí as coisas não vão muito bem. Tá com você a bola da vez, de você ter coragem de ir lá e abrir, né? E dizer, e resgatar, e resolver. Tenha essa coragem, né? No mais, você vai estar com muita intuição, realmente a espiritualidade dando para você uma força emocional muito grande, para você ter um impulso positivo, para resgatar. Eu sempre quis fazer tal coisa, eu sempre, tinha um projeto parado, vai lá, resgata. Essa semana está muito bem para isso. Se você ficar numa angústia, se você der muita vazão para um lado negativo, de dor, de mágoa, ficar, em vez de você perceber aquilo que está te fazendo essa mágoa ou aquela dor e resolver, você entra nisso e fica nisso. Aí não vai ser muito bom, tá bom? Capricornianos, muita criatividade essa semana para você. Muita confiança, só que cuidado para você não atropelar as pessoas, né? Ou não fazer tudo com muito impulso demais. Então, lembra do equilíbrio que eu falei, né? Mas, no geral, uma semana que você consegue ter foco, ideias novas, tudo isso. Só que você precisa o quê? Compartilhar. E essa é a dificuldade, que às vezes você não está querendo compartilhar ou não está vendo o outro no mesmo patamar que você. Então, cuidado também com os falsos julgamentos, ou com as calúnias, ou com essa tendência a se achar um pouco acima, ou literalmente também não ter confiança nenhuma, né? Tá no 80, né? Em vez de estar no 8, ou no 80, no 8. E ficar muito na dependência do outro. Porque o outro não me chamou, o outro não me ligou, o outro não me pediu, o outro... Aí você também não vai longe, e aí você vai ficar confuso, e você vai ficar achando que as pessoas não são confiáveis, a pessoa me enganou, me traiu, nisso, naquilo. Enfim, se você estiver achando que tem pessoas negativas à sua volta, corta. Faz o corte, aproveita para renovar tudo, tá bom, capricornianos? Aquarianos, olha, é uma semana que você precisa se renovar, tá? Por quê? Se Plutão está entrando no seu signo, além de toda essa lua nova, se autoaperfeiçoar, continuar estudando, também não ficar dando margem para pensamento negativo, de que você não consegue, de que você não dá conta, e não sei o quê, e nananã. Não, é uma semana que você precisa ver as suas habilidades, ter uma consciência disso, mas não se deixar parar, né? Nem ficar também confortável, tá bom onde eu tô aqui. Tudo bem também, mas é importante que você tenha trocas proporcionais com as pessoas e um avanço e querer se melhorar. Então é uma semana que, olha essa lua nova, continua, né? É uma semana que você pode ter crescimento e sucesso e boas trocas, mas se você continuar querendo avançar, continuar querendo se autoaperfeiçoar, tá? É uma semana que tem um certo equilíbrio, as coisas avançam, mas é muito importante você conseguir reciclar alguma ideia, né? Continuar no seu processo de reciclagem, de ver, de analisar aí as crenças que estão negativas, o que não está bom e fazer os ajustes necessários para que você tenha todo esse axé dessa lua nova que está vindo aí, tá? E por último e não menos importante, piscianos, semaninha intensa total, com muitas coisas acontecendo. É uma semana que você vai ser chamado para enfrentar os seus desafios internos e externos também, mas que você precisa muito acreditar na sua magia interior, pisciano. Porque se você ficar lutando contra tudo, né, e achando que você tem que demandar essa energia toda, vai ser muito cansativo, né? Mas se você ficar mais confiante e não ficar, né, aquilo não está fluindo, faz outra coisa, que aquilo vai se resolver por si mesmo, sabe? Acredita um pouco nessa magia.
mas é preciso perseverar naquilo que você lembra da escolha. A escolha é para todo mundo. O que você realmente quer? Se você não perseverar, se você não tiver comprometimento e ficar assim, porque você tem que diferenciar a teimosia, a luta pela luta, o cansaço pela perseverança. Uma coisa é aquilo que você tem que manter a perseverança para fluir, outra coisa é você dar murro em ponta de faca. Então, tendo essa consciência, essa avaliação criteriosa, essencial, aí você vai avançar. Nas relações, cuidado com ciúmes, com ficar falando coisas que não tem nada a ver só para magoar, né? Ou a falta de empatia com o outro, né? Mas fique pronto e apto para as oportunidades que possam estar surgindo também no seu caminho, tá? E aí você dá uma virada aí 180 graus, tá bom? Queridos, é isso. Uma ótima semana para todos. Uma ótima lua nova. Um beijo e até o próximo vídeo.